Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos. Hoje, em Mateus capítulo 6, nós vamos falar sobre a temática da ajuda aos necessitados ou as obras de justiça, como Jesus chamou aqui no seu sermão, conhecido como Sermão do Monte. Ensinos práticos do dia a dia que Jesus trouxe para os seus discípulos. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Meus irmãos, nós vemos aqui Jesus explicando sobre uma questão muito importante no judaísmo. No judaísmo existem algumas formas de contribuição, e a principal forma de contribuir com os necessitados era o dízimo. O dízimo era entregue ao líder da sinagoga ou ao sacerdote e esse valor era distribuído conforme a necessidade da comunidade ali ao redor. No entanto, havia também um outro tipo de contribuição que era além do dízimo, ou seja, como nós entendemos hoje, as ofertas. E naquela época, essas ofertas eram chamadas de tzedakah. E tzedakah é traduzido como obras de justiça. Essas obras de justiça ou feitos de justiça social, é importante que a gente entenda que nem sempre eram entregues diretamente ao sacerdote ou à sinagoga. Era uma quantia que a pessoa poderia entregar diretamente para a pessoa que ela identificou como necessitada. Mas acontece aí, que muitas pessoas viam os necessitados e faziam um alarde aí todo para fazer a entrega, Então Jesus estava chamando a atenção disso para que as pessoas não fossem expostas, os necessitados fossem expostos e também aqueles que estavam contribuindo não ficassem em evidência, já que o que deve ser evidenciado é a contribuição em si e não a pessoa. E assim, Jesus chama a atenção dos seus discípulos, dizendo que essas obras de justiça são importantes de serem praticadas. No entanto, elas precisam ser praticadas de forma secreta, de forma que a mão esquerda doe e a mão direita não saiba o que está acontecendo. Assim, o Pai Celestial vai recompensar em secreto também, Agora, as pessoas têm essa ânsia, de fama, de ter ali alguns minutos de fama e por isso ela acaba trazendo a público aquilo que ela fez de contribuição, de obra social, de obra de justiça. No entanto, Jesus chama a atenção e compara estas pessoas com os hipócritas. Hipócritas são pessoas que são falsas, que de repente fazem a sua contribuição, mas não vivem um evangelho verdadeiro. E Jesus ainda alerta que Deus não vai recompensar esse tipo de atitude. Deus está vendo o coração de cada um e Ele está preocupado ali com essa obra de justiça para que seja de coração sincero e não apenas para se mostrar aos outros. A tzedakah era uma contribuição, como nós já explicamos, que ela é além do dízimo, ou seja, como se fosse uma oferta, e ela poderia ser dada diretamente para a pessoa que está necessitada e a pessoa que está contribuindo, o contribuinte, então ele identificava essa necessidade diretamente com a pessoa ou passava o dinheiro para a sinagoga. Quando a contribuição ia para a sinagoga, era uma contribuição anônima, de forma que ele não sabia quem seria ajudado com aquele recurso, com aquela oferta, e
e também a pessoa que está sendo ajudada, o necessitado, não saberia de quem está vindo aquele recurso. Então é interessante que Jesus incentiva esse tipo de prática anônima, uma doação anônima, né? Então, no judaísmo existem alguns níveis de contribuição. É conhecido como níveis de caridade, né? Então, esses níveis de caridade podem ser vistos em pelo menos aí 8 níveis, segundo alguns rabinos, né? E o primeiro nível é ensinar a outra pessoa, contribuir para que a outra pessoa aprenda a pescar e não dar o peixe, né? Então, o maior nível de contribuição é ajudar a outra pessoa a se reerguer, de forma que ela cresça e ela possa experimentar a prosperidade na vida dela também. E o segundo nível de contribuição é o nível da doação secreta, ou seja, vejam só que coisa importante aqui, né? Dentre os 8 níveis aí, o primeiro nível é aquele que a pessoa doa para ajudar a outra pessoa a se levantar, e o segundo nível já é a doação anônima, aquela contribuição que você faz de forma que ninguém fique sabendo. E isso é muito interessante porque os holofotes são trazidos para aquelas pessoas que contribuem mais, e nem sempre aquelas que contribuem mais, elas têm um coração sincero, nem sempre, mas é importante ressaltar que a maioria das pessoas que a gente conhece tem um coração sincero e contribuem porque querem ver a obra do Senhor crescer, querem ver o reino do Senhor se expandindo. E às vezes a gente até critica, né, achando que porque a pessoa contribuiu com tanto, com tal valor e tal. Na verdade, nós precisamos entender que Deus olha o coração e quem somos nós para fazer algum tipo de julgamento. Cabe a nós praticarmos essas obras de justiça. E outro ponto que eu quero ressaltar é que essas obras de justiça são evidências de um crente genuíno. Aquele que é discípulo, aquela pessoa que vive verdadeiramente o Evangelho do Senhor, ela vai praticar as obras de justiça, quer seja financeiramente, quer seja contribuindo com o seu tempo ou com a sua profissão. De repente, a pessoa é um médico, né? E aí ela doa uma consulta para alguém e isso pode ajudar muito a pessoa que está precisando. Enfim, nós temos aí várias formas de contribuir com essas obras de justiça e Jesus nos incentiva para que façamos isso de forma generosa e sem hipocrisia. De forma secreta, anônima, é isso que Jesus está dizendo aqui no seu sermão. Fique por dentro dos nossos vídeos devocionais, dos nossos estudos bíblicos aqui, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para receber as notificações. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou a ter esse entendimento melhor da palavra de Deus e também mande sugestões para que a gente possa melhorar aqui os nossos vídeos. Se você tem alguma dúvida sobre algum estudo bíblico, manda aí para a gente conversar e que nós possamos fazer um estudo melhor a cada dia aqui, nos aprofundando na palavra de Deus e formando pessoas que verdadeiramente leem a palavra de Deus, estudam a Bíblia, se aprofundam nessa palavra, são crentes verdadeiros e vivem a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço, tamo junto, até mais, tchau!